Graça e paz, querido líder de célula. Hoje vamos ter mais um estudo de célula baseado na mensagem deste último domingo que foi ministrada pelo pastor Leonardo. O título da mensagem é Fiquei sem chão. E agora? Bom, como está aí no texto que você está acompanhando, o texto base desse estudo é o Salmo de número 11. E ao ler o Salmo de número 11, nós encontramos ali um clamor do salmista. Davi, ele está passando por uma situação difícil, uma circunstância de tribulação e ele está clamando ao Senhor. Ele faz questionamentos a Deus. Talvez seja o sentimento que muitos de nós, nessa fase que estamos vivendo no nosso país, compartilhamos. Um sentimento de clamor, um sentimento de questionamento. A célula de hoje, então, vai servir muito para, quem sabe, alcançar o coração das pessoas que fazem parte da sua célula e que também estão com esse tipo de questionamento. Acho muito interessante a pergunta inicial, né? O que a gente pode fazer quando esse cenário é caótico, quando os ímpios são coroados e os planos dos perversos parecem prosperar? E aí nós temos uma resposta prática. Muitas vezes nós somos tentados a fugir das situações, porém a palavra de Deus nos chama a ter uma postura diferente. Aqui no seu estudo está uma citação do pastor John Stott, no seu livro Discípulo Radical, onde ele fala que a igreja tem uma dupla responsabilidade. Nós não devemos nem querer fugir do mundo e nem se conformar ao mundo. Nós precisamos exercer um papel diferente. Bom, como que nós então cristãos podemos reagir a um cenário de estar sem chão? A primeira verdade que o pastor Léo compartilhou conosco é que o cristão ele deve se mover por afirmações eternas de fé. Os princípios das Escrituras, aquilo que a Bíblia nos traz como norte, como um farol no meio da tempestade. Essas afirmações eternas de fé, elas devem ser como essa luz que ilumina o nosso caminho. Aqui nós temos duas frases, né? O Senhor é o nosso refúgio e Deus sempre transformou a tragédia em triunfo. Bom, líder, nesse momento, ao tratar desse tópico, a dica é compartilhe algum testemunho e peça para que as pessoas da sua célula compartilhem algum testemunho. Muitas vezes, relembrar aquilo que Deus já fez em nossa vida é encorajador, é edificante. Então, esse é o momento que, ao invés de fazer uma pergunta para a sua célula, fica a dica para que você compartilhe algum testemunho ou alguma palavra, algum texto bíblico que tem servido de sustento, de encorajamento na sua caminhada cristã. Bom, a segunda verdade é que o cristão deve estar preparado para o sofrimento. Essa é uma verdade que as Escrituras nos trazem. E é muito curioso, nós temos aqui duas frases, né? As melhores pessoas são forjadas pelo sofrimento. E a outra é que o ouro ele passa pelo fogo da provação para se tornar mais puro. A ideia aqui, líder, é você trabalhar com a sua célula a questão de que a Bíblia nos ensina que o sofrimento ele pode nos forjar. O sofrimento ele pode ser sim benéfico para a nossa caminhada cristã. As pessoas que passam por tribulação, elas necessariamente acabam se tornando ali mais experimentadas na caminhada da vida. A Bíblia fala sobre isso. Quando nós perseveramos, nós adquirimos mais experiência, mais fé, mais esperança, enfim. Dentro desse contexto, a dica é, faça uma pergunta. Dentro desse cenário de tribulação, qual a vantagem de ser um cristão? Essa pergunta pode parecer polêmica, porém, quando nós tratamos de perguntas polêmicas que talvez estejam ali latejando no coração dos nossos irmãos e irmãs, nós podemos então permitir que o Espírito Santo esteja ministrando a vida de cada um deles e delas, para que o Espírito Santo esteja direcionando esse irmão e essa irmã que faz parte da nossa célula. E aí, entre parênteses, você tem aqui algumas dicas de resposta, né? Para não deixar você na mão. Nós temos aí, no sofrimento, Deus mostra a sua face. Ou então, no sofrimento, nós somos aperfeiçoados. Ou então, no sofrimento, nós podemos contar com uma comunhão íntima com o Senhor. Deus não nos deixa sozinhos. A terceira verdade trabalhada
é que o cristão precisa aprender a não fazer nada. É difícil para nós, mas precisamos entender que o silêncio também é uma resposta de Deus. Deus não é obrigado a dar uma resposta imediata para nós. E às vezes Deus fecha as portas para que possamos ficar quietos. Existe um salmo, se eu não me engano, o salmo de número 46, que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Nós precisamos muitas vezes aquietar o nosso coração. Precisamos parar de querer sempre estar fazendo algo e estarmos atentos à voz do Senhor. Bom, a partir daí nós caminhamos para a conclusão. E a conclusão é uma recapitulação daquilo que vimos hoje. Davi, ele é um exemplo de fé e resistência, mas nesse momento, líder, a orientação é que você aponte para Jesus. Davi foi realmente um homem segundo o coração de Deus, porém Jesus é aquele que é perfeito. Davi simplesmente apontava para o Cristo. Naquilo que Davi era limitado, Jesus não o é. Então, Jesus Cristo sim é o maior de todos os exemplos. Na sua caminhada, ele nos ensina a confiar totalmente na palavra de Deus, nas verdades eternas de Deus. Ele nos ensina a encarar o sofrimento de frente, né? Jesus não titubeou, Jesus não ficou duvidando, Jesus ele confiava e ele encarava o sofrimento de frente. E quando ele foi entregue à morte, a palavra de Deus fala que ele foi como um cordeiro para o matadouro. Ele permaneceu em silêncio, ele descansou nos braços do Senhor. Sabe, que você possa encerrar a sua célula nessa semana apontando para Jesus, mostrando que em Cristo nós temos o maior exemplo de como enfrentar situações como as que estamos enfrentando nesse momento. Fiquei sem chão. E agora? Agora é nós olharmos para Jesus, aprendermos com o seu exemplo, olharmos para as Escrituras, aprendermos o que as Escrituras nos ensinam e continuarmos firmes, perseverantes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te inspire e que a sua célula seja um momento extraordinário do mover de Deus. É o que eu creio e é o que eu peço sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu!